Então, aqui nós temos as principais coisas que é referente ao trabalho. O que é a questão do trabalho? Trabalho é medido em joule. Na condição da língua inglesa, é libras, pés. Igual a energia, igual que nós vamos ver com energia cinética e energia potencial gravitacional. Um joule equivale a um newton vezes metro. Então, no caso aqui, joule é o valor do trabalho, igual a força. newton vezes metro. Isso no Sistema Internacional de Medida. E se a gente for colocar isso na unidade inglesa, como é que fica essa brincadeira na situação da unidade inglesa? Se empurramos uma caixa por 8 metros através do chão, uma força de 100, seria 100 vezes 8. Ah, tá bom. Para o sistema inglês, a gente vai trabalhar a força em libras e a distância em pés. Então, aqui o trabalho, nessa condição aqui, é força vezes deslocamento. Qual vai ser quais serão nossos valores? Então, eu tenho 70 Vezes 100. vezes 100. Esquece do É zero. 7.000. 7.000. Lembra que a vírgula separa a unidade, o valor de milhar das unidades simples. Então, você tem 7.000. Quem são as unidades físicas aqui? Libras, pés. Então, aí vai ficar libras, pés, com essa escrita aqui. FT-LB, que é diferente um pouco de joule. Então, na língua inglesa, normalmente vai dar essa condição aqui, desse cálculo. Tá? Então, eu vou ter lá 70 libras vezes 100 pés, vou ter 70 vezes 100, vou ter 7.000 libras pés no trabalho realizado ali. Professor, a ordem tem interferência? A ordem da escrita? Tem. Se eu colocar LB-FT vai estar errado? Vai estar porque eles leem ao contrário, né? Então eu faço libras pés. Eu já fiz uma pesquisa no tempo que eu estou com a Sky Leader, eu tinha feito a pesquisa, essa formação que eles leem, que eles fazem a leitura, libras, pés, tanto de peso por distância percorrida. Só que eles colocam primeiro a distância e depois a força aplicada. Ah, então esse é o padrão, tem que ser sempre escrito dessa forma. Sim, sempre dessa maneira. Eu já tinha feito uma pesquisa, logo quando eu comecei com a Sky Leader, eu comecei a fazer umas pesquisas, porque sabia que as unidades medidas se tudo no padrão em inglês. E aí no padrão em inglês, eles dão nessa situação aqui. Beleza. E aqui no livro de vocês, e o meu aqui, está no Sistema Internacional de Medida. Newton, metro, são sistemas do Sistema Internacional. Joule é a unidade de energia dado no Sistema Internacional de Medida. E aqui, no caso, você tem muito trabalho é feito na subida de um elevador de 500 quilos, desde o térreo de um prédio até o 10º andar, 30 metros mais alto. Nós notamos que a força necessária é igual ao peso do elevador, que é mg. O que é esse mg? Massa vezes gravidade. Na língua inglesa, a massa não é muito requerida. Ela não é muito trabalhada. Então, ela trabalha como normalmente. Se eu vou pegar a energia potencial, P vezes H. Então, a energia potencial é só isso. Não vou trabalhar a massa. P vezes altura? Peso vezes altura. Então, essa parte da massa aqui, ela vai ficar fora. Como aqui está tudo na língua, no Sistema Internacional de Medida, ele tem se transformado em libras e aqui o metro tem se transformado em pés. Aqui ele dá uma condição final que o trabalho é força vezes o deslocamento, a força, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes deslocamento. Você tem 500 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 30 metros. Vezes 30. 47.000 joules.
Mas é o valor total. Isso. Que na escrita de notação científica, 10 a quinta. 1,47 10 elevado a 5 joules. Ô, professor, se falar 10 a quinta, tá errado? Não. 10 elevado a quinta? Não? 10 a quinta, 10 elevado a 5, não tem problema não. 10 a obrigado. terceira ou 10 a 3, porque a situação aqui antes era 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo, por causa que a pessoa identificava melhor o cubo realmente sólido com o expoente. Mas depois tirou essa obrigação. Entendi. Obrigado. De nada. Aqui tem um probleminha já na língua inglesa. Ó. Se uma força for expressa em libras e a distância em pés, o trabalho será expresso em pés vezes libras. Exemplo, quanto trabalho é feito levantando um peso de 40 libras na altura vertical de 25 pés. Você tem 40 vezes 25, você vai ter 1.000 libras. Aí, no caso, está dando libras barra pés. No caso, a nossa escrita é essa aqui. Não leva por essa que está aí no livro, não. Está errado aí. Aqui ficaria FT, tracinho libras, LB. Quanto trabalho é feito empurrando uma pequena aeronave para dentro de um hangar, a uma distância de 115 pés. Se a força de 75 libras, aqui está milhas, é libras, é requerida para mantê-la em movimento. Então, você tem força vezes deslocamento, 75 vezes 115, dá 8.625 libras pés. Tudo bem até aqui? Deixa eu usar a outra luzinha lá, fica mais fácil. Você tem essa caixa sobre essa linha. Normalmente é uma superfície horizontal, pode ser que ela tenha atrito, pode ser que não. E aqui você tem que transportar essa caixa fazendo uma força paralela ao chão. O que acontece aqui? Força aqui aplicada, libras. 25 libras de força. O que você percebeu com essa caixa? Ela chegou nesse ponto. Qual foi o trabalho realizado nessa situação? Você tem que a força ela é paralela ao deslocamento. O deslocamento foi de 142 pés, com uma força de 25 libras. Qual é o trabalho realizado aqui? Sim. Abrindo a F vezes a distância. 3.550 libras pés. Isso. 42 vezes 25. 3.550 libras pés. Muito bem. FTLB, né, que fala? FTLB. Só que a gente lê ao contrário, libras, pés. Como nem tudo são flores, tem uma coisinha que muita gente não gosta. Vou colocar aqui a brincadeirinha aqui. Vocês se lembram de uma certa coisinha vista lá no colegial, chamada razão trigonométrica? Sim. Era não. Do colegial? É. Vai ser difícil de eu lembrar. Por quê, Faz menino? um tempinho. Faz pelo menos uns 25 anos. Ah, tá pouco ainda, tá novinho ainda. Na verdade, não recordo nem 10% disso daí. Você tá novinho pensando em 10 anos? Seno, cosseno e tangente. Sério? Sério. Mas não é coisa difícil, não. Coisa simples. Só terminar de montar esse negocinho que eu tô pegando o jeito com a coisa. Olha só o que aconteceu aqui. A força não está mais paralela com o deslocamento. O que você percebe? A força e o deslocamento se tornaram diferentes. Elas começaram a fazer o que nessa condição aqui? A força e o deslocamento fizeram uma abertura, certo? Essa abertura, toda vez que a gente faz uma abertura com duas retas, nós chamamos de ângulo. Então aqui o que ela fez? Ela criou um ângulo aqui, ó, entre a reta da força e a reta que representa o deslocamento aqui. Então esse ângulo aqui
Dá o nome de... Beta, alfa. Eu não sei quem está pitando tanto aqui. Bom, o que que acontece? A gente tem a condição, então, aqui de trabalhar força, deslocamento, mas tem esse ângulo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente vai trabalhar essa condição? A gente entra naquela situação de lembrar as razões trigonométricas. Só que não precisamos lembrar de todas. Podemos lembrar apenas de uma mais importante. Aqui você tem o ângulo Beta. e aqui você vai ter a condição desse ângulo. Cosseno, beta. Cosseno. O que é o cosseno? É sempre a condição da linha reta, da linha horizontal, não reta, no caso é horizontal. Se você pega num círculo trigonométrico, o triângulo retângulo, o cosseno é sempre quem? É sempre aquele que representa o chão. Normalmente quando o ângulo está envolvido com ele. Então se eu pegar aqui os ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus, 30, 75, 90. são só esses três, o 90 não Os pode três? ser contado. Porque o 90 você tem 1 e não tem o cosseno. O cosseno dele é 0. 30 graus. A gente aprendeu no ensino médio, ou até no nono ano, na antiga oitava série, que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo bem. A gente não vai deixar de manter esse mesmo padrão. Raiz quadrada de 3 vale quanto? Aproximadamente 1,1.7320 ou 732. Só que a gente não vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar com 1.732 dividido por 2. Isso dá 0,866. E mais alguma coisa. Isso também você pode dizer que ele é 0,87 ou Isso. 0,9. O mais normal de trabalhar em física é o 0,9. Mais normal. Se tratando da aviação, a gente trabalha com o número mais exato possível. Nesse caso, 0,866 ou 0,887. Então isso daí é 2 raiz quadrada de 3 sobre 2, é isso? Isso. Obrigado. De nada. Raiz quadrada de 2. 1,4142. Então esse é o valor da raiz quadrada de 2. Dividindo por 2, 0,7070. Ou 707. Arredondando para duas casas decimais, 0,71. Ou arredondando mais uma vez, 0,7. Certo? Agora, um que não tem essa problemática toda é o 60 graus. O cosseno de 60, quando a reta dele é projetada, então aqui você tem o 30, o 45 e o 60. Quando você projeta ele, vai dar exatamente no meio da linha. Então é o único que não tem arredondamento. 0,5 ou a fração. Então esse daqui em valor exato, 0,5. Só os outros dois que têm essa transformação.